Na última aula, nós falamos sobre o pensamento de Georg Hegel, no que concerne a problemática da história. Vimos que Hegel, ele trabalha o problema da história na filosofia, entendendo a história como um problema filosófico, tendo em vista que, para Hegel, a arte é uma das manifestações, um dos momentos que constitui o autoconhecimento do espírito. Muito bem. E a própria arte se manifesta em fases, descritas por ele como um momento simbólico, a arte simbólica, expressão do Egito, a arte clássica, expressão da cultura grega e romana, e a arte romântica, expressão do cristianismo. Muito bem. Nós vamos começar a falar hoje sobre o papel do artista, né? Ou seja, quando a figura do artista é que começa a ganhar importância. A gente viu o papel da história nas artes. A gente está vendo o papel do artista. Isso aparece um filósofo muito importante, vai ser muito influente no final do século XIX e ao longo do século XX. Friedrich Nietzsche. Nietzsche pode-se dizer que foi um discípulo de Arthur Schopenhauer. Nietzsche foi um autor que vai valorizar muito a filosofia de Schopenhauer, ainda que estabelecendo algumas críticas a ela. E Nietzsche, diferente de Hegel e semelhante a Schopenhauer, não vai levar tão em conta o papel da história, ainda que o papel da história apareça na sua filosofia, muito mais do que em Schopenhauer, né? Incluindo a história das artes. Nietzsche escreve uma obra importantíssima em 1872 chamada A Origem da Tragédia. Alguns também traduzem como O Nascimento da Tragédia. E nessa obra, de forte inspiração schopenhaueriana, ele vai dizer que a descrição que Schopenhauer faz sobre a vontade uno primordial, e ele não denega esse termo, ele continua levando em conta essa expressão, a vontade uno primordial, ela é espelho de duas pulsões artísticas da natureza. Que pulsões são essas? Ele as denomina, tirando da cultura grega, os termos apolíneo e dionisíaco. São duas pulsões, o apolíneo e o dionisíaco. E ele vai dizer que essas duas pulsões estão presentes em todas as culturas, ao longo da história, havendo na cultura ocidental uma maior predileção pelo apolíneo em detrimento do dionisíaco. O que é o apolíneo? O que é essa pulsão artística do apolíneo? Como sempre, a gente vai lendo e vai explicando. A Apolo é dedicada à imagem da individualidade, da medida, da consciência, o conceito do principium individuationis. Ao passo que o dionisíaco é celebrado a embriaguez, a reconciliação do homem com a natureza, a perda da individualidade. Ou seja, enquanto que o apolíneo, predileto na cultura ocidental, diz respeito à individualidade, e por isso que Nietzsche está fazendo uma referência a Schopenhauer, porque o que diz Schopenhauer? Schopenhauer diz que o mundo, originariamente, é a vontade. Essa vontade é o uno primordial, ou seja, ela se manifesta em todas as coisas. Ela é indiferenciada, ou seja, ela não estabelece diferença entre uma coisa e outra. Ela está presente em tudo. Mas o exercício como essa vontade se faz é através daquilo que Schopenhauer chama de principium individuationis, é o termo do latim, o princípio da individuação.
É o princípio que faz com que as coisas se tornem individualizadas e que é marcado pela luta pela sobrevivência, a luta para se manter. Ok? O que vai dizer Nietzsche? Olha, vontade e individuação, ainda que sejam explicadas conjuntamente, em algum aspecto se opõem. E essa oposição é a expressão de duas pulsões que estão presentes na natureza. Uma pulsão que busca a individualidade, que busca a medida, que busca a clareza, que busca a distinção, que busca a diferenciação, e um outro aspecto que busca a indiferenciação, a ausência de clareza, a obscuridade, que busca a indiferenciação, que busca a ausência de a desindividualidade. Ao Apolíneo é dada a sobriedade, a condição de ser sóbrio. O indivíduo sóbrio é aquele que é ciente de si. Ao Dionisíaco é conferido o caráter da ebriedade, da embriaguez, condição bêbada, ou seja, tu vê uma pessoa que está bêbada, que está alcoolizada, ela é trôpega, ela não se mantém ereta, ela cai, né? Ele está usando essa imagem, não é à toa, ele está usando essa imagem como, olha, o dionisíaco é isso. Isso não é algo que está fora da natureza, isso faz parte da natureza. A natureza também busca a sua anulação de delimitações. Ele, ao mesmo tempo que ela é anulação de delimitações, ela é busca de limitações. Ao mesmo tempo que ela é ereta, ela busca a verticalidade, há também algo nela, e segundo Nietzsche, estranhamente, mais primordial do que a verticalidade, que busca a horizontalidade, que busca o desequilíbrio, por isso a imagem da embriaguez, que busca a instabilidade. O apolíneo é a estabilidade, o dionisíaco é a instabilidade. O apolíneo tem como expressão o deus Apolo. O dionisíaco tem como expressão o deus grego Dionísio, que não é à toa é o deus da dança, é o deus da festa, é o deus da embriaguez, é o deus da comilança, é o deus que foi apresentado, que foi traduzido na cultura romana por Baco. Deus Baco. Comparativamente, na cultura grega, o deus dionisíaco. Apolo, por sua vez, é a expressão da medida. Né? Meu filho está falando, ele está brincando aqui. É a medida. Tá? É a medida, é a medição, é a métrica, é a consciência, é a estabilidade. E esse cruzamento é o que produz esse cruzamento é a própria expressão do que é a natureza. Ou seja, no fundo, ele está dizendo, eu acho um termo muito bom, que acho que o Lacoste dá, ele usa o termo pulsão artística. São duas pulsões, a natureza, e isso é interessante, por quê? Porque se Kant diz que arte e natureza são distintas, isso vai se acentuar mais ainda em Hegel, que vai dizer que não é apenas arte e natureza são distintas, a arte é predileta em relação à natureza. Nietzsche está dizendo, a arte é tão artística quanto a natureza é tão artística quanto a arte. A natureza, ela tem uma feitura, ela tem uma expressão artística. Ela busca também uma beleza, que está no confronto dessas duas pulsões, apolíneo e dionisíaco, e que, segundo Nietzsche, está presente em toda a cultura. Toda cultura tem algo de apolíneo e dionisíaco. Algo de sobriedade e ebriedade, algo de estabilidade e instabilidade. É isso que está dizendo. Algo de verticalidade e algo de horizontalidade. Algo hierárquico e algo que uniformaliza
as categorias. Tudo bem? Fico pensando, vou dar um exemplo bem interessante para a gente ter isso na nossa cabeça. Pense a relação entre o Renascimento e o Barroco. A arte renascentista e a arte barroca. A arte renascentista, ela é apolínea ela é tipicamente apolínea. Ela busca a orientação, ela busca clareza, ela busca didática, ela tem um certo elemento de disciplina. Você pega, por exemplo, um quadro como a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, ele é didático. A posição das figuras são muito claras ali. A escola de Atenas de Rafael é muito clara. As figuras são muito claras. Você pega a arte barroca, a coisa vira. Não tem mais o valor da razão, mas sim o valor da fé. Eu diria fé, põe entre parênteses, das emoções. As emoções ganham maior envergadura que a razão, coisa que no Renascimento é a razão que tem maior envergadura que as emoções. A arte renascentista é racional. A arte barroca é emotiva. É afetiva. É descentrada. Você vá numa igreja barroca. Tem no Brasil, tem no Rio de Janeiro. Quem está no Rio, vá no Rio. Quem está em Minas, vem em Minas. Você vai ver uma igreja barroca, você não consegue fixar o olhar. Porque tudo ela é descentrada. Ela não nos traz a sobriedade, ela nos traz uma certa ebriedade. Tal como a embriagagem. Por que a embriagagem? Porque você não fica centrado, você não consegue se centralizar, você fica baratinado, como uma barata, fica para cá e para lá, você não consegue se firmar. Ela produz não estabilidade, ela produz instabilidade naquele que observa, da parte daquele que observa. Olha olha Santa Ceia, o teu olhar mira diretamente a cabeça de Cristo. Ele é o foco. Tu olha uma igreja barroca, né, de ouro preto, tu olha se perde, você não consegue fixar em nada, você fica ébrio, mas você fica ali desbaratinado, você fica instável, você fica, não tem verticalidade. É uma arte que te tira a verticalidade, te produz a horizontalidade das expressões. E segundo Nietzsche, a cultura ocidental valorizou mais o aspecto apolíneo da sua arte do que o aspecto dionisíaco da sua arte. Inclusive pelo fato de a filosofia e a ciência serem fundamentalmente apolíneas. Para começar, Sócrates. Sócrates se dizia seguidor de Apolo. Quando ele é condenado à pena de morte, e uma das acusações foi que ele negava os deuses, o que ele justamente disse foi: como é que eu posso negar os deuses se eu sou um seguidor de Apolo? Se eu fiz da minha vida um mandato de Apolo? E é isso que Sócrates procura, é o apolíneo. Conheça-te a ti mesmo. E mais do que isso, a busca do conceito. O conceito é uma concepção apolínea por natureza. Porque o que é o conceito? O conceito é a busca de uma delimitação. É a busca de uma precisão daquilo que se diz. E no fundo, o método maiêutico, basta lembrar as nossas aulas ali do primeiro ano, o método maiêutico é um método que busca a precisão. Não é à toa que a pergunta que Sócrates faz sempre é o que é. Tiestes, né? Ou seja, o que é a verdade, o que é a justiça, o que é a virtude, o que é o bem. Eu busco a delimitação, a precisão daquilo que eu digo. É interessante que o papel do artista, agora, para Nietzsche, isso faz da obra de Nietzsche muito sui generis, é quando ele reconhece
que a natureza se move por duas pulsões, dois movimentos contrários que estão ali numa espécie de cabo de força. Nesse sentido, a filosofia nietzschiana ela tem uma longa e reconhecida dívida por parte do próprio Nietzsche em relação ao pensamento de Heráclito, herecletaísmo, né? Heracleteísmo, acho que é isso, heracleteísmo. Né? Uma forte dívida ao pensamento de Heráclito, ele reconhece isso porque tem algo da relação de forças, da pólimos heraclítica, ou seja, a guerra como princípio fundamental de forças contrárias que fundamenta o cosmos. É uma harmonia produzida pela tensão, na imagem de Heráclito, entre o arco e a lira. A lira puxa o arco e o arco puxa a lira. E aí produz a harmonia perfeita. Apolíneo e Dionisíaco estão ali em embate. Nesse sentido, o artista não é mais aquele que imita a natureza. É aquele que encarna essas duas pulsões da natureza. Ser artista é ao mesmo tempo lidar com o dionisíaco e o apolíneo. É preciso ser dionisíaco, é preciso romper regras, é preciso promover a ruptura, é preciso revolucionar-se para justamente produzir a diferença como artista. Senão você não produz diferença. Você produz um pastiche, você produz um simulacro, você produz uma cópia. Você é um plagiador. Não é? Mas como o artista consegue escapar do plágio? Se ele escapa, se algo nele consegue romper com aquilo que é a regra estabelecida. Mas ele também tem que se valer de regras. Ele também precisa se valer de uma orientação. Ele também precisa se valer de um esquema, de uma medida. A Dionisíaco e Apolíneo estão ali o tempo todo na cabeça do artista, na pobre da cabeça do artista, para produzir a diferença. Mas o Dionisíacos é primevo. O que é primevo? É primeiro, é mais originário que o Apolíneo. Porque o Dionisíaco está fundado à base originária da criação, em sua criatividade e contradição. O Dionisíaco é contradito, ele é ébrio, né? Ele é bêbado, ele é instável, ele é... Esses adjetivos são todos utilizados por Nietzsche para tentar tratar do que é o Dionisíaco. O Dionisíaco é dançante, né? Porque Dionísio é o deus da dança. Ele é dançante, da festa. Ele é desregrado. Portanto, ele é contraditório. Ele está ligado, ele usa até a imagem do êxtase. E quando eu falo do êxtase dionisíaco, é o êxtase religioso. Né? Isso, inclusive, é estudado na antropologia. Se você olhar as religiões, qualquer culto, qualquer um, seja um culto cristão, né, católico, evangélico, seja um culto de uma religião afro, qualquer culto, um culto de uma cultura muito específica, na América do Norte, na América do Sul, não importa. Na religião, seja no Extremo Oriente, não importa. Você tem dois elementos ali, o dionisíaco e o apolíneo. E o dionisíaco está muito previsto. Quando eu falo daí dionisíaco como presente, como êxtase, é isso. Esse êxtase é um êxtase religioso quase. Porque é um êxtase de uma anulação de si. Como assim uma anulação de si? Um aspecto forte na religião é um forte sentimento gregário. Você se sente fazendo parte de um grupo de tal forma que você se anula em relação aos outros. Parece que você e os outros, por exemplo, em certos momentos litúrgicos, são tão intensos que você não consegue perceber a sua diferença em relação ao outro. É quase que uma anulação da consciência. É quase que uma anulação da individualidade. Isso é o dionisíaco. E não é à toa que, para ele, tem dois elementos ali associados. Pense qualquer culto, você vai... Assim, qualquer um que pensar num culto vai
religioso, qualquer que seja, vai ver os dois elementos muito fortes ali presentes. E ele descreve esses dois elementos, a música e a dança. Porque a música e a dança, ela justamente promove o êxtase. O que é esse êxtase? Ela promove essa dissolução, essa incapacidade de você saber a diferença de você para o outro. Dançar é se relacionar com o outro. É estar em cadência com o outro. Por isso, para Nietzsche, as artes mais importantes, porque elas são fundamentais no Dionisíaco, e para ele o Dionisíaco é a base fundamental da arte, da capacidade criativa, porque a criação exige instabilidade, exige descontrole, né? Para produzir o novo exige o descontrole, para você produzir algo novo exige descontrole, né? Até aquela imagem muito típica dos psicólogos, né? Sair da caixinha, sair da zona de conforto, né? Tem um pouco isso. O novo exige uma saída do desconforto. Eu que sou pai, sei o quanto há de desconforto quando se torna pai, ou seja, o quanto há de enfrentamento com o novo, com a novidade, com a possibilidade de dar errado, de você sair de um certo controle. O que Nietzsche certamente está falando é isso. A arte, ela envolve esse descontrole. Quando eu falo envolve, quer dizer, ela necessita desse descontrole para ser criativa. Ela necessita o dionisíaco, que é fundamental para... E, claro, ela depende também do apolíneo para se regulamentar. Mas não é à toa que Nietzsche vai dizer que as duas artes primeiras, originárias, é a música e a dança. Porque elas são típicas daquilo que é o fenômeno mais próprio da arte. São os êxtases, que é a perda de sentir, a perda do indivíduo, a relação entre indivíduo e coletividade. Ao passo que a escultura, a arquitetura e a pintura são artes prioritariamente apolíneas. Isso é interessante. Ele inclusive faz uma certa diferença. Olha, existem artes dionisíacas e artes apolíneas. Arte apolínea, música, pintura, apolínea, escultura, pintura e arquitetura, porque são artes da forma. Exige a forma, exige a verticalidade, exige o indivíduo, exige a percepção de formas, exige a compreensão da geometria. Metria, metro, medida, apolíneo, controle, verticalidade, estabilidade. Ao passo que a música e a dança são dionisíacas, porque elas envolvem a desmedida, elas envolvem o descontrole, elas envolvem a irregularidade. Uma é regular, a outra é irregular. E segundo Nietzsche, a tragédia grega, a tragédia ática, ela conseguiu fazer um certo encontro entre o dionisíaco e o apolíneo. A tragédia grega, Sófocles, Édipo Rei. A tragédia grega faz esse encontro. Édipo Rei é um exemplo muito típico, né? Porque a história de Édipo é isso. Ele vai... Tudo é busca de controle. A história toda é uma busca de controle. O pai descobre, né? Não vou ficar aqui contando a história, leia Édipo Rei. Não vou ficar aqui contando a história toda de Édipo Rei, mas assim, só para pegar os elementos mais básicos. Procura no Wikipedia desse da vida. Aqui que é Édipo Rei. Vai estar lá explicar a famosa tragédia de Sófocles de Édipo Rei. Né? No fundo é isso. O pai descobre que ele vai ser morto pelo filho, o filho vai desposar a mãe, ele fica desesperado e tenta se controlar, ou seja, tenta matar o filho. É busca de controle. Só que no final, por mais que ele tente, é um descontrole. Que descontrole é esse? No final acaba acontecendo tal como a profecia se dá. Essa que é a famosa tragédia de Édipo Rei. O filho acaba matando o pai e desposando a mãe. A famosa imagem lá do Édipo, lá e Jocasta. Ou seja, por mais que se controle, há um descontrole. Por mais que se regulariza, há uma irregularidade.
por mais que se assuma a vida a um destino. Assim, resumindo as coisas que mais ou menos eu já falei. O dionisíaco, portanto, ele está presente. Não é à toa que uma das imagens fortes de Dionísio é o uso da máscara. Nesse sentido, Dionísio é uma negação da verdade. Tanto que Nietzsche vai dizer que o papel da arte é superar a verdade. A verdade é um discurso claramente apolíneo, que é a busca de uma regularidade, de uma definição, de uma porque o que é verdade? Aí vou usar uma expressão bem tipicamente o conceito de verdade por correspondência. O que dizem os lógicos sobre o conceito de verdade? Verdade é quando o enunciado corresponde ao fato. Quando eu digo isto aqui na minha frente é um livro, de fato é um livro, porque aquilo que eu estou dizendo, isto na minha frente é um livro, corresponde ao fato de que de fato há um livro na minha frente. Isso é apolíneo, porque isso é um controle sobre o discurso. O dionisíaco vai justamente negar esse controle. Por isso ele vai dizer, a arte tem como papel negar a verdade. Ele até usa uma expressão que é tão bonita, que diz, a arte é aquilo que nos salva da verdade. Nos salva justamente por isso. Porque rompe com essa necessidade de uma cadência, de uma correspondência, de um controle sobre as coisas. E a arte, ela produz esse descontrole. Ela é o espaço para que haja esse descontrole. Mas, ao mesmo tempo, um descontrole regularizado. Manifesto. Inexpresso. Não é à toa que a imagem de Dionísio é a imagem da máscara. É a máscara. A máscara que vai criar, vamos estar presente no carnaval, é uma expressão dionisíaca. Por que Porque a máscara é o falseamento. Né? Eu até costumo brincar, porque o problema do Dionísio é que você tira a máscara de Dionísio, sabe o que tem atrás da máscara de Dionísio? Outra máscara. Eu tiro outra máscara, porque não está em jogo ali a verdade, para você saber. O que está em jogo ali é o jogo. O que está em jogo ali é o jogar. Né? Não é à toa que também a arte se fala to play. Né? Jouer, como diz os franceses. Jogar. To play, jogar. Brincar. Divertir-se. Ó, divertimento. Jogar. Né? São traduções que franceses e ingleses dão ao ato de interpretar. Né? Interpretar é jogar. É divertir-se, é o jogar. É o jogo que não tem vencedores. Eu me lembro daquele jogo Frisbee, né? Que é você joga, o importante não tem um vencedor, o importante é não deixar a peça cair. Nesse sentido, Sócrates, para Nietzsche, vai surgir justamente como negação da arte, uma vez que se liberta do temor da morte, da instauração e instaura, portanto, o instinto da ciência, puramente apolíneo, contrário, portanto, às pulsões artísticas da natureza. Agora, tem um outro ponto que tem que ser colocado aqui. O fato de Nietzsche revalorizar a natureza como força criativa não significou uma nova aposta no gênio criador. O artista pode ser qualquer um. Né? Como no caso de Kant, que faz do artista uma espécie de dom da natureza que interfere sobre a cultura. Não. O papel da arte é, ao mesmo tempo, um papel estético e ético, mais do que moral. Porque posso até dizer moral, que é um dever que o artista tem consigo mesmo, na busca de uma autenticidade, de uma capacidade criativa ordenada por esse mesmo artista, na comunhão do apolíneo com o dionisíaco. O papel, portanto, da arte é garantir expressão das forças abundantes que estão no artista.
Ou seja, o papel da arte é garantir essa tensão. Né? A tensão, essa tensão entre Dionisíaco e Apolíneo que se faz no artista. O artista é todo e qualquer indivíduo que consegue dar conta dessas pulsões da natureza, que estão presentes na natureza e presentes em todos os seres humanos. E essa pulsão, portanto, constitui um dever moral da arte. Ou seja, a arte aqui tem um aspecto, o estético tem um aspecto ético-moral. Por quê? Porque porque para Nietzsche, a, qual é a solução aqui? Quer dizer, é a afirmação da vida, a afirmação da contradição e a vivência dessa contradição. Aquele que afirma a vida, ele vai chamar de um artista dionisíaco. Aquele que nega a vida e, portanto, que tem ódio à superioridade criativa, o beletrista, por exemplo, aquele que vive as belas artes, aquele que nega a possibilidade da criação, a crítica mais tacanha, por exemplo, ele vai dizer que aí você não tem o dionisíaco, você tem o que há de pior no ser humano, que é o ressentimento. O ressentimento é aquele que nega a potencialidade da vida, porque nega o dionisíaco que é em cada um de nós. É preciso lidar com o dionisíaco, o apolíneo. Tá? Quando você afirma a vida como mudança, por amor à vida, você tem o artista dionisíaco. Por ódio, a criação, você tem um artista do ressentimento. Eu falei, é o crítico ressentido. O pior ser humano é o ser ressentido, que é aquele que, em vez de que tripudia daqueles que buscam a vida, daqueles que lutam, daqueles que, que aceitam as contradições do mundo e tentam interagir com ela criativamente. Esse é o ressentido. Assim, não, tem formulazinha, que o mundo funciona desse jeito, você está errado porque o mundo é assim. Né? Ele tem um certo ressentimento. Esse é um ressentimento, ele vai fazer uma crítica. Nietzsche faz toda uma crítica ao que ele chama de vida ressentida, o ressentimento como uma esfera do comportamento humano completamente depreciável. A gente já vê aí que a estética aqui já começa a tocar na ética. Tá ok? Assim como ele vai falar também de uma eternidade que surge como gratidão ao mundo, a figura de Goethe, é a arte da apoteose, você tem um artista que é uma eternidade que surge como uma negação uma negação e uma vingança contra o mundo. É um ressentido também. Tanto eu posso ser, tanto o ressentimento pode estar espelhado uma força, um demérito da atividade artística afirmando o movimento, quanto afirmando a eternidade. Quando você afirma a eternidade nesse sentido, você tem o pessimista clássico. Né? Exemplo que ele dá é o Baudelaire, é o caso que ele usa. Essas forças elas interagem para Nietzsche de maneira quase fisiológica. Ele quase fala de mais do que mais do que artes que atuam sobre a alma, isso Nietzsche não entra nesse mérito, está falando de artes que atuam sobre o corpo. A arte atua sobre o corpo, é como o nosso corpo responde ao mundo. Ele pode responder de forma criativa ou ressentida, de forma a viver sofrer, mas artisticamente de forma bela a vida, ou viver sofrer, porque ele vai sofrer de qualquer jeito, de forma ressentida. Eu até diria que com Nietzsche a felicidade não se opõe mais ao sofrimento. Se há felicidade no mundo, ela não se opõe propriamente ao sofrimento. Ela se opõe à maneira como você lida com o sofrimento. É um pouquinho diferente. Vamos ficar por aqui. Eu não sou o maior. Eu estou longe de ser, muito longe de ser o maior conhecedor de Nietzsche, mas acho que
pontos fundamentais estão aí. Entender que é apolíneo e dionisíaco. Perceber que são entendidos como elementos constitutivos da natureza, que torna a própria natureza artística. Segundo ponto, que esse apolíneo está respaldando o conceito de verdade, de sobriedade, de clareza, elementos esses que vão fundamentar toda a filosofia. Segundo ele, fundamentar toda a tradição filosófica e cristã, e mesmo científica. E por outro lado, o dionisíaco faz parte também da natureza humana, que também compõe a cultura ocidental, sempre foi demeritória. Ela lida com irregularidade, com instabilidade, com a ebriedade, com o heraclítico, né? Heráclito Parmênides, bem tipo, a ideia ali entre Apolíneo e Dionísio fica muito forte também, tá? E que o papel do artista é justamente produzir uma conciliação entre essas duas forças, coisa que para ele já existe ali na tragédia. Enquanto que a música e a dança são puramente dionisíacas, a escultura e a pintura são puramente apolíneas, a tragédia unifica. O teatro unifica. Porque ele introduz o coro, mas ele também introduz a pintura através do palco. Ele mistura vários elementos conjuntamente. O famoso coro de Tirano que ele fala. Mas não vou entrar nessa seara, que eu mesmo entendo tão bem. Tá? E é isso. Na próxima aula a gente continua e a gente vai falar sobre o Heidegger, que é o filósofo do século XX. Tá bom? E aí a gente fecha estética, vamos começar sobre ética e política.